Bem-vindos todos os que sintonizam o nosso grupo de Conexão Bíblica. Todos estejam agora juntos, unidos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, na alegria da salvação que Ele nos trouxe. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa união é que nos leva a conhecer a verdade cada vez mais, de um modo mais amplo, né? Porque aquele que é fonte dessa união é o Espírito Santo que habita em todos os que creem. Ele é o vínculo de unidade e é Ele que nos revela. E é por isso que sempre entregamos a nossa reunião à ação do Espírito Santo na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que essa palavra de hoje possa chegar a todos os que nos ouvem a cada dia em que ela percorrer o seu caminho e possa produzir vida. A palavra de Deus é vida, ela contém essa propriedade, e não a vida deste mundo, mas a vida eterna. Que o Senhor possa oferecer isso a todos os que ouvem e que nós todos possamos sair fortalecidos deste momento de comunhão que temos com Deus. Isso pedimos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nós temos falado das parábolas do reino, né? Parábolas são textos aí deixados por Jesus no Novo Testamento, né, nas Escrituras, né? E essas parábolas, ela traz uma mensagem usando figuras, usando situações paralelas, né? E que tem uma virtude, obriga a gente a pensar um pouco. E ao fazer isso, nos ajuda para outras passagens da Bíblia, para a gente usar o mesmo método, começar a refletir, né? Então, como a parábola ela é uma maneira figurada de conter um ensinamento importante, a gente vai aprendendo com elas a também ler as outras passagens com uma visão nova. O interessante é que não há revelação bíblica que não seja por meio do Logos, da palavra como um todo, que é Cristo, né? E ela mesma se revela e a gente vai tomando uma consciência da verdade muito maior com esse exercício, de meditar e buscar respostas, e a parábola é uma boa oportunidade para isso. Já temos visto algumas parábolas, né? Algumas que são surpreendentes, e hoje vamos falar sobre os operários da vinha, né? Essa parábola, vamos ver aqui o texto dela, está lá em Mateus 20, de 1 a 16. Só Mateus registrou essa parábola. Os outros evangelistas registraram outras, mas não essa, né? E aí, então, a gente, dessa vez, vai fazer um pouquinho diferente. Eu destaquei as palavras assim que chamam a atenção, com a cor diferente aí na tela, né? E de modo que, usando a parábola, a gente já vai refletindo um pouco sobre o sentido de cada uma desses termos, né, que saltam aos olhos aí. A parábola sempre dá testemunho do reino dos céus. Né? Todas elas são parábolas do reino. Por quê? Porque Jesus veio anunciar o reino dos céus, né? Esse reino era esperado pelo povo de Israel, como o reino de Israel, e ele se cumpriu mesmo, mas não se cumpriu como eles entendiam, mas como era o plano de Deus, que era por meio do Filho, né? Nascido da descendência de Abraão, da descendência de Davi, e que começaria então a estabelecer esse reino. Isso então foi disponibilizado a todos os homens, a partir de Israel, porque de lá veio a verdade de Deus, de lá veio Jesus Cristo, de lá veio todos os mandamentos e a palavra. E a parábola então começa assim: com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Pai de família a gente sempre remete a Deus, ou a Jesus, ou ao Espírito, os três são um, lembre-se sempre. Então, o pai de família aí seria Deus, que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para a vinha. Então, tem duas coisas aqui.
contratar operário. Operário é aquele que trabalha, certo? É um trabalhador, né? E a vinha é o lugar onde está sendo plantado algo que pertence ao pai de família, pertence a ele. Ajustou com esses operários, ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a vinha. Então, quando que ele saiu ao romper da manhã. Romper da manhã. Então, logo no início de um dia de trabalho, bem cedo, né? Ajustou com eles 1 denário por dia. Um denário é um valor lá, que é assim o salário de um dia de trabalho, né? Então enviou-os para a vinha. Cerca da terceira hora, ou seja, 3 horas depois deste primeiro envio de operários, 3 horas depois, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça, sem fazer nada. Disse-lhes ele: ide também vós para a minha vinha e vos darei o justo salário. O justo salário. Bom, ele não definiu aí que seria 1 denário, definiu para os primeiros, né? Mas ele falou para eles: confia que vai ser um justo salário. E eles foram. À sexta hora, então passou mais 3 horas, na sexta hora saiu de novo, e igualmente na 9ª hora, né? Fez o mesmo. Finalmente, na 9ª hora, fez o mesmo. Finalmente, na 1ª hora, ou seja, 1 hora antes de completar o turno de 12 horas, que seria o período de trabalho integral, né? 1 hora antes, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: por que estáis todo dia sem fazer nada? Essa é uma pergunta que vai marcar aí para a gente, né? Eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Disse-lhes eles, então: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, completadas as 12 horas, o senhor da vinha disse ao feitor: chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 1ª hora, que eram os últimos, certo? Então, mandou chamar primeiro os últimos. E receberam cada qual 1 denário. Meio surpreendente, né? Receberam 1 denário, isso até animou os outros, né? Como a gente vai ver na sequência aí. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, né? Aqueles da 1ª hora tinham trabalhado 1 hora só, mas só receberam cada qual 1 denário. Então esse é o aspecto chocante da parábola, são coisas assim que devem ser refletidas, né? Ao receberem, murmuraram contra o pai de família, dizendo: os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? O Senhor, porém, observou a um deles: meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura, vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aí tem entre colchetes aí a frase: muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. No texto bíblico de Mateus, tem uma referência a essa marca que está em volta dessa frase, que diz o seguinte: a maioria dos textos antigos não tem essa frase aí. Ela aparece sim, mas numa parábola mais adiante, né? Que é a parábola da festa das bodas, né? E lá realmente ela tem um aspecto mais pertinente ao sentido da parábola. Mas de qualquer forma aqui também ela não está totalmente fora. O que está aqui mais dentro do sentido da parábola é isso: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? Então nós entendemos aí a parábola, né? A vinha é o lugar que pertencia ao pai de família, e ele contratou operários, aqueles que iriam trabalhar na vinha, e o período era um dia de trabalho. Só que ele pagou a todos com o mesmo salário, pagou a todos, mesmo os que trabalharam bem menos que os outros, né? Qual será o sentido disso para nós? É que a gente vai tentar esclarecer aqui, né? Primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: essa parábola está falando da conversão.
né? É uma coisa que a gente pensa, não estou dizendo que é esse o sentido. A proposta para trabalhar na vida não é um chamado para conversão? Está a pergunta aí na tela. A gente pode pensar assim, bom, tem a história do ladrão na cruz que se arrependeu na última hora e se converteu. E ele recebeu a salvação, assim como outros que andaram com Jesus em um longo tempo. Será que não é isso? Dá a impressão que pode ser, né? A pessoa que se converte próximo da hora da morte, outro que nasce numa família e tem a conversão lá logo na juventude ou criança, né? Então poderia isso representar. Aqui é aquela história, quando a gente lê um texto, você tem que ir vendo a consistência dele com o restante da Escritura, né? A conversão é comparada a algo que estaria condicionado a um trabalho que a pessoa fez e que seria equivalente a um prêmio de um denário, que é o trabalho que é a mão de obra de um dia. Parece meio incoerente. A gente até viu na parábola anterior, né? Que a conversão era algo que, em termos de valor, significava um valor impagável, né? Então, isso parece não estar muito coerente com essa proposta de a conversão ser o sentido dado a essa parábola. Parece que não está muito coerente com essa situação que a gente viu já na parábola anterior, né? Bom, então, nesse sentido, a gente vai procurando outros textos. E aí, é lógico, chega um texto que está lá em Mateus mesmo e que torna bem claro que não é essa a explicação da conversão. Ela não é. Vamos ler aí, está bem na tela e é fácil, Mateus 9. Então, ele registrou um fato que aconteceu, em que Jesus percorria todas as cidades e aldeias e ensinava, está destacado, ele ensinava nas sinagogas, ele ia na sinagoga, lugar que seria a igreja lá dos judeus, né, o local de ensino. Pregava o evangelho do reino e curava todo mal e toda enfermidade. Então, essas três coisas ele estava realizando, ele percorria as cidades e realizava isso. E ao longo desse processo, ele vendo a multidão, que começou a acompanhá-lo e seguir, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Elas não tinham a orientação certa, elas não tinham o conhecimento certo, era como que algo que estava assim meio abandonado, como uma terra meio abandonada, né? E estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande e os operários são poucos. Olha aí os operários chegando, né? E aí orientou os discípulos: pedi ao Senhor da messe, o Senhor da messe é o pai de família da parábola, né? É o próprio Deus, que é a vinha, né? A messe é algo maior que a vinha, mas a vinha está lá dentro, é extraída da messe, né? Pedi ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Esses operários tinham uma missão, um trabalho lá dentro, né? Então, daí, o que a gente conclui? Vamos lá para a próxima tela. O operário é um cristão já convertido. Essa é a primeira conclusão, porque senão ele não tinha como trabalhar, né? Ele não tinha formação para exercer um trabalho que era exatamente salvar as ovelhas que estavam lá como sem direção. Então é um cristão já convertido. E daí nós concluímos uma coisa importante: todo cristão, em determinado momento, e isso é importante, em determinado momento, é chamado a trabalhar na vinha, ou seja, no seu ambiente de convívio. E qual é o trabalho? Qual é o trabalho da vinha do Senhor, da vinha de nosso Senhor Jesus Cristo? Semear, que é a pregação, é assim que a semente chega lá, lembra da parábola do semeador? Quem semeia é o operário, né? Ele é enviado por Jesus, mas é ele, né? Semear, que é a pregação. Adubar, que é o ensino, né? Adubar, que é o ensino, não só é ensino, mas o ensino que traz a fé, né? Que fortalece a fé, que a fé vem da pregação, mas depois ela tem que ser fortalecida, porque senão acontece aquilo que a gente já leu
na parábola do semeador, né? Então, a adubação, que é ensino, limpeza da terra, que é o conhecimento do que é certo, do que é errado, o que tem que ficar, o que tem que tirar. A libertação, que é a transformação, que é a quebra do jugo do pecado. Então, todos esses trabalhos são trabalhos da vinha e precisa que seja feito por alguém, né? Consciente disso, a gente começa a ser impactado pela parábola. Lembra da frase que Jesus disse a alguns? Pode ser que alguns de nós estamos lá na praça. Será que você está na praça? Será que eu estou pensando que não estou na praça, estou fazendo alguma coisinha, mas é muito pouco? Questão para cada um de nós. Por que estáis todo dia sem fazer nada? Essa questão vai voltar lá no finzinho do nosso estudo aqui. Tá? Vamos lá. Bom, mas qualquer um tem habilidade para trabalhar nessa vida, né? Então, isso é mais uma reflexão. O pessoal não pode deixar passar nada da palavra, né? A gente tem que pensar na coisa consistente, né? Jesus não falou coisas que são incoerentes, né? Se ele está falando de um trabalho e que está chamando alguém para realizar esse trabalho, para poder dar direção para um grupo maior, que são aquilo que está plantado na vinha, né? Se ele tem que dar essa orientação de crescimento, para facilitar o crescimento, para melhorar esse crescimento, ele tem que estar habilitado para trabalhar. E essa habilitação é caracterizada pelo grau de crescimento do cristão nos valores do reino, né? No Sermão da Montanha, Jesus falou alguma coisa sobre essa tendência. Sem dúvida, todo cristão, quando se converte, ele começa a ter um impulso de ir na direção do outro. Ele começa a conhecer uma verdade que ele não conhecia, de uma maneira diferente da que ele tinha até ali, e é impulsionado a levar isso para os outros, né? Mas ele dá um freio aí, ó, nessa passagem, lá no Sermão da Montanha. Fala assim: não julgueis e não sereis julgados. Porque é uma coisa comum o cristão começar a olhar todo mundo como um pecador, né? Mesmo outros cristãos que ainda estão começando, né? Então, não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo como julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e aí tudo bem, você está vendo lá um probleminha no olho do irmão, ou no modo de ver do teu irmão, e não vês a trave que está no teu. Como ousas dizer ao teu irmão: deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? E aí vem a frase: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Então, existe um trabalho anterior a essa possibilidade um trabalho diferente daquele de ir para o próximo, que tem que acontecer antes de você ser mandado lá, ou ser convocado para agir lá. Embora isso não é uma coisa assim, então eu tenho que esperar a vida inteira, não. O cristão, à medida que ele vai adquirindo uma consciência firme de alguns aspectos, mesmo que sejam dos mais básicos, né, da conversão, ele já pode, naquilo que ele tem firmeza, ir transferindo. Ele já pode começar esse trabalho. É igual trabalho na vinha mesmo. Não é todo mundo. O cara que vai trabalhar lá, cuidar da uva, ele não precisa entender da poda, entender do adubo, entender de quanto que ele pode, a exposição ao sol, do solo mais adequado. Ele eventualmente pode ser contratado só para carpir, tirar o mato, né? Então, isso também vale. Tudo que está no mundo aqui é figura de realidades espirituais, porque o Criador é um só, né? Então, é assim que a gente tem que encarar essas coisas. Mas, de qualquer forma, existe uma preparação, mesmo para carpir. Você não pode ir lá e machucar a planta, né? E isso é que Jesus quis deixar aí marcado com essa ênfase aí que ele deu em Mateus 7. Muito bem, estamos falando que a habilidade para trabalhar é caracterizada pelo grau que o cristão já cresceu nos valores do reino. Dois trabalhos
são mais importantes, são os principais, acho que se não forem os únicos, são os dois trabalhos importantes, vamos deixar assim em aberto, importantes na vida do cristão. Nós vamos falar aqui do primeiro, está aí na tela, o primeiro deles, né, que é aquele de tirar a trave do próprio olho, né, e depois vamos falar do outro, que é o trabalho na vinha. Né. O primeiro, você é autoridade plena, porque você vai trabalhar, é o trabalho no nosso íntimo. É em nós, é o trabalho que nós fazemos em nós mesmos. É lógico que nós fazemos não com o poder, mas nós fazemos com a decisão. O poder vem daquele que está conosco, né? Nós já falamos isso centenas de vezes. Né? Então, com a autoridade plena. Por quê? Porque você é a maior autoridade de você mesmo. Autoridade respeitada até por Deus. Ele não interfere se você se opõe. Né? Então, com a autoridade plena é o trabalho que nós fazemos no nosso íntimo, e que seria aquele de tirar a trave do olho. Né? Filipenses 2 vai falar desse trabalho. É Paulo dizendo aos filipenses, né, o apóstolo Paulo foi o grande operário. Tá? Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Agora, trabalhar na vossa salvação, está falando para os filipenses, então, cada um deles trabalhar na própria salvação. Salvação eles já tinham em termos de conversão e agora teriam que começar a crescer. A conversão é como uma semente que nasceu e tem que crescer. Por isso as comparações de vinha, de plantações, né, para algo que foi semeado e vai se desenvolver. Então, trabalhar na vossa salvação com temor e tremor. Esse trabalho é, inclusive, primordial. Ele vem antes. Né? E ele tem que ser algo frequente. Por quê? Porque o propósito é chegar num nível muito grande. Sede santos como vosso Pai Celestial é santo. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, nós vamos ter que andar até a natureza de Cristo. Né? Não? Mas é isso daí que nós temos que fazer, trabalhar com temor e tremor. Não só, e aí Paulo falando, não só enquanto eu estava entre vós, eu estava lá ajudando, mas muito mais agora na minha ausência. Esse trabalho individual fica com cada um. Porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Olha só, esse trabalho interior de nós, em nós mesmos, é o que vai mudar o nosso querer e o nosso realizar, o nosso modo de fazer as coisas. E nós não vamos fazer as coisas de modo exagerado, em excesso, tem a temperança, tem todos aqueles frutos. Né? Então, esse trabalho é que nos coloca habilitado depois para fazer o trabalho do operário. Né? Mas, de qualquer forma, por quê? Porque o trabalho do operário é fora de nós. E esse trabalho é o mais importante, que é dentro de nós. Né? E o nosso querer e o nosso executar precisa mudar. E ele só muda com a intervenção de Deus, mas com o nosso consentimento. E daí a frase, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. É algo que nós devíamos estar todo dia atentos. Né? Fazei todas as coisas sem murmurações. A murmuração já é um sinal de problema. A fim de seres irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus íntegros, no meio de uma sociedade que tende à depravação e à malícia. Ela nos arrasta para isso. E se nós estivermos executando esse trabalho, vamos brilhar como luzeiros do mundo. Né? Nosso querer e nosso executar vai mudar. Vocês vão ver que isso está relacionado com a parábola que nós estamos falando. Né? Então, esse é o primeiro trabalho que nós fazemos com a autoridade plena, porque é em nós mesmos. Agora vamos ver o trabalho como operário. Como eu disse, o grande operário mesmo das Escrituras foi Paulo. Ele evangelizou o mundo e continua nos ensinando até hoje, com as cartas que deixou, que são a maioria das cartas. Se bem que os outros todos têm o seu valor. Todos os livros da Bíblia são um todo, formam a imagem perfeita de Cristo. Então, como operário, o trabalho na vinha. Então, nesse mesmo texto, né, a continuação daquele que a gente estava lendo, Paulo disse aos filipenses, dessa forma, se vocês fizerem isso, se vocês trabalharem interiormente em vocês mesmos, dessa forma, no dia de Cristo, sentirei a alegria de não ter corrido em vão,
de não ter trabalhado em vão. Porque quem tinha ensinado os filipenses o que eles deviam fazer, para onde eles deviam seguir, esse cuidado que eles deveriam ter, né? Essa busca que eles deveriam fazer, quem tinha ensinado, isso sim era o trabalho do operário, e foi Paulo que fez. E eu trabalhei e não corri em vão, eu não trabalhei em vão, não. Eu estou vendo que se vocês fizerem isso, eu estarei com toda a alegria. Ainda que tenha que derramar o meu sangue sobre o sacrifício em homenagem à vossa fé. Eu estava disposto, se precisar, eu me entrego por vós. E me alegre e vos felicito, vós, outros também, alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Veja a condição de Paulo por ter feito o trabalho. Uma condição que ele não estava buscando a remuneração, era outra coisa. Nós vamos ver aí para frente, né? Então, os dois trabalhos importantes, vamos guardar aqui. Primeiro, o trabalho de nós em nós mesmos, esse trabalho interior. Depois, o trabalho fora de nós como operário. E isso, sempre, na medida que você vai crescendo, você vai conseguindo ir a condições mais superiores, né? Vamos em frente. Mas aí fica a pergunta, tem uma pergunta que ainda está no ar. Por que a remuneração foi a mesma, independente do período despendido no trabalho? Agora vem uma resposta mais complicadinha, mas é super importante. A resposta explora um tema importante. Porque naquela transformação interior tem que acontecer algo dentro de nós para que a gente seja um bom operário. E isso não tem acontecido, pessoal, não tem acontecido. Eu falo olhando aí o todo, sem julgamento pessoal de ninguém, mas como tudo a gente vê, que é a quebra do padrão de valores. O padrão de valores não é o do mundo, pessoal, não é, tá? Então, essa resposta, por que pagou o mesmo preço para todo mundo, ela atua nessa área aí, quebrar o padrão de valores. Um exemplo disso está no pedido dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, que está na sequência da parábola dos operários da vinha. Vamos ver lá. Em Mateus 20, lembra? A gente leu o texto da parábola e é nesse capítulo também, né? Então vamos lá ler o que eles foram pedir para Jesus. Isso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu, e Tiago e João são os apóstolos, são dois dos 12 apóstolos, né? Irmãos, e João era mais novinho, era criança aí nesse tempo ainda, né? Praticamente criança. Filhos de Zebedeu com seus filhos, ela chegou lá com os filhos, prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, ordena a esses meus 2 filhos que se sentem no teu reino. Ele sabia que Jesus estava anunciando um reino, eles estavam numa expectativa grande sobre isso. Um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus acho que até ficou surpreso, né? Se bem que ele tem a ciência do que vem, né, pela frente. Jesus disse, não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu devo beber? E aí eles foram prontos. Sim, podemos. Isso é o natural do ser humano. Não, pode deixar comigo. Sim, disseram. De fato, bebereis o meu cálice. Quanto, porém, assentá-los à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim. Vou-lhe conceder. Estes lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. E aí continuou. Né? Aí ele vai dar uma liçãozinha. Os 10 outros que haviam ouvido tudo ficavam indignados. Há indignação aí, né? Que deve ser lançada fora também de dentro da gente, indignação. Né? Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse, sabeis que os chefes da nação as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. Ó, o pequeno tomando o lugar do grande, né? Antes tem que se fazer pequeno. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, antes tem que se fazer pequeno. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro,
se faça o vosso escravo. Em outras palavras, poderia ser, se faça como se fosse o último, né? Assim como o Filho do Homem, o próprio Deus, encarnou-se, Filho do Deus Altíssimo, veio, não para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate de uma multidão, né? Então, estamos vendo aí a mudança de valor começando a ficar clara para nós. Essa mudança de valores é necessária e a parábola explora isso com aquela questão dos valores do pagamento. Vamos observar o envio dos primeiros operários da vinha do Senhor, da nova aliança. É legal que está registrado lá em Lucas, quando aconteceu isso, em outros evangelhos também. Eu peguei em Lucas 10. Né? É interessante como foram esses primeiros operários enviados. Né? Vamos ver qual que era a remuneração deles, o que eles deviam, como eles deviam proceder, isso vale para nós de esclarecimento. Então, Lucas 10 diz o seguinte: depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos, que seguiam eles. Ele selecionou, ele sabia, olhava e via, né, o quanto estava o crescimento de cada um deles. Né? Selecionou 72 outros e mandou os 2 a 2, adiante de si por todas as cidades e lugares onde ele tinha de ir. Então, eles iam lá preparar a terra, tá? A terra da vinha, que ele deveria passar depois. Disse-lhes, novamente vai repetir aquela frase: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Olha só o que ele vai falar: não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis, nem vai fazer sinal para ganhar a atração das pessoas por amizade simples, né? A ninguém saudeis pelo caminho, em toda a casa onde entrardes, dizei primeiro paz a essa casa. O que significa isso? Ele disse assim: se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre eles a vossa paz. Então nós vemos que o operário, ele tem que estar indo numa paz que não vem dele, a paz de Cristo. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. E eles foram enviados com essa paz. Né? Então, se houver um homem, quando eles anunciavam a paz esteja convosco, aqueles que eram da paz davam atenção e repousava sobre ele a vossa paz. Mas se não houver ali nenhum homem pacífico, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, que chegou lá e que foi acolhido, né? Permanecer na mesma casa, comei e beber do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Então esses operários eram dignos do salário. Mas qual que era o salário? Comer, beber e o abrigo. A casa, a comida e a bebida. Esse é o salário. Um denário é o salário de um dia de trabalho. Ele serve para comer naquele dia, para beber naquele dia, para abrigar-se naquele dia. Isso tinha que se repetir todo dia para que a pessoa tivesse essas condições básicas. Né? E ele acrescenta: não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade onde entrardes e vos receberem, comei do que se vos servir. Curai os enfermos que não houver e dizei-lhe: o reino de Deus está próximo. Olha o anúncio. Então, esses operários foram enviados para dar esse alerta, esse grito de alerta. O reino já estava acontecendo. Jesus estabeleceu o reino. Ele é um reino, por enquanto, espiritual, mas vai se tornar o reino concreto na sua segunda vinda. Né? O reino de Deus está próximo. Por isso o Evangelho é o Evangelho do reino. Mas se entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saindo por suas praças, pelas suas praças dizei: até o pó que se nos pegou de vossa cidade, sacudimos contra vós. Não quero levar nada de vocês. Sabei, contudo, que o reino de Deus está próximo. Deixa a mensagem mesmo assim, para que eles reflitam. Né? Então, esse anúncio do reino, esses foram os primeiros operários a levar. E as condições eram essas. O salário era aquele mesmo. Era um denário para todo mundo. Né? Vamos em frente. Então, o justo salário qual é? Um denário. Salário de um dia de trabalho suficiente para comer, beber e abrigar-se.
É aquele que você fala na oração do Pai Nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse é o salário para o trabalho nesse mundo. O trabalho do reino nesse mundo garante isso. Garante isso. É o necessário, igual o necessário para cada dia denominado hoje. Por isso que lá em Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus vai falar claramente. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro. É uma passagem conhecida de nós. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Né? O operário ele tem que estar no Senhor certo. Não poder servir a Deus e a riqueza. Ou você serve a Deus ou serve a riqueza. Está lá interessado em pregar o Evangelho e recolher um monte de dinheiro e ficar usando da pregação como um recurso de sustentação para além do necessário, além do que deveria contentar, já extrapolou, né? Já está servindo a riqueza. Então, é isso que acontece muitas vezes nas igrejas. Tem que tomar cuidado com isso, né? Todos aqueles que são operários têm que tomar cuidado com isso. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis o que vos digo. Não andeis preocupados por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. A vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, né? Não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. O nosso cuidado de cada dia é trabalhar naquele trabalho interior, para mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, o nosso modo de entender as coisas, e aí sim estar pronto a oferecer em troca somente do necessário para hoje, e estar contente com isso. Vamos lá. Paulo, ele foi um super operário da vinha, não só um operário, ele foi aquele que organizava toda a operação. E ele estava já preparando aqueles que ficariam no seu lugar. Um deles era Timóteo, né, um discípulo de Paulo. E então Paulo explica para Timóteo, na primeira carta a Timóteo, ele explica sobre a questão da remuneração. E ele fala assim, os presbíteros, aqueles que você for vendo que já estão em condições de começar a operar, né? Os presbíteros que desempenham bem o encargo de presidir, sejam honrados com dupla remuneração. Esse aí acho que podia receber 2 denários, mas era só isso, não é um negócio para ficar rico, não. Né? O encargo sejam honrados com dupla remuneração. Principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Pois diz a Escritura, não atarás a boca ao boi quando ele pisar o grão. Isso está lá em Deuteronômio 25:4. Isso é um ensinamento da lei. Você vê que a lei usa todas as coisas materiais para dar o sentido espiritual que se revelou em Cristo, né? Então, se o boi está lá trabalhando, girando o moinho com a força dele, ele tem que comer com o que cai do moinho, tem que deixar ele livre para isso, né? Por isso, então, vem a frase, o operário é digno do seu salário, né? Então, isso ele ensinou a Timóteo. Mas continuou ensinando um detalhe importante, porque é fácil da pessoa achar que está vivendo do Evangelho e que, então, deve buscar ali uma fonte de renda, de lucro, né? E aí ele instrui Timóteo o seguinte, sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade. Porém, aquela parte interior tem que ter sido mudada. Porém, quando acompanhada de espírito de desprendimento. Se aquilo for algo que realmente você não está dando nenhum valor para aquilo. E está extraindo daquilo só o necessário para comer, para beber e para se abrigar só. Isso tudo bem, você vai precisar. Mas o restante tem que ser reaplicado no processo, né? Então, esse espírito de desprendimento, tudo bem se a organização for se tornando uma fonte de lucro, porque as pessoas estão vindo, estão se entregando
contribuindo de maneira abundante, que isso possa ser usado para expandir, né, o ensinamento, todas essas obras que edificam a messe, né, mas não para o lucro próprio, né? Porque nada trouxemos ao mundo, com tão pouco nada podemos levar. Tendo alimento e vestiário, contentemo-nos com isso. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos, que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Então, isso é um cuidado que deveria ser estimulado em todas as igrejas cristãs. Deveria ficar muito claro isso aqui, né? Ensinamento de Paulo a Timóteo, né? E aí ele continua: a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Cuidado com isso. Vê quando o teu coração está tendendo ao amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Aí ele fala para Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, foge desses vícios. Procura com empenho a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé e conquista a vida eterna. Aí sim, o grande prêmio, né? E não é um denário. É bem mais do que isso. Vamos ver esses exemplos na vida de Paulo. Também é bem bacana de ver isso aí. Vocês vão ficar surpresos com o que vem pela frente aí. Primeiro, Paulo falou sobre os direitos do operário. Falou sobre direitos aplicando a ele mesmo. Ele era um operário de grande área de atuação, né? Então, em 1 Coríntios 9, ele disse lá para a igreja: não sou eu livre? Não sou o apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não sois vós minha obra no Senhor? Se para os outros não sou apóstolo, ao menos para vós eu sou. Está falando para os coríntios. Menos para vocês eu sou. Porque vós sois no Senhor o selo do meu apostolado. Esta é minha defesa contra os que me denigrem. Me denigrem. Não temos nós, porventura, o direito de comer e beber? Caso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher irmã, uma pessoa da igreja, né? A exemplo dos outros apóstolos, dos irmãos do Senhor e de Cefas, né? De Pedro? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar o trabalho? Quem jamais vai à guerra à sua custa? Um soldado vai lutar por conta dele só? Quem planta uma vinha não come do seu fruto? Ele lá está trabalhando, plantando, não tem direito de comer do fruto? Quem apacenta o rebanho não alimenta do leite do rebanho? E aí ele vai citando. Opa! Aí, vamos lá. Aí ele vai citando. Trata-se acaso de simples norma entre os homens? Né? Então, ele está falando dos direitos daquele que está lá como operário trabalhando. Ou a lei também diz também o mesmo. Na lei de Moisés está escrito, aquele texto que a gente já citou: não matarás a boca ao boi que debulha. E aí é legal que Paulo faz uma brincadeirinha. Acaso Deus tem dó dos bois? Não, é na realidade em atenção a nós que ele diz isso. Sim, é por nós que está escrito: quem trabalha deve trabalhar com esperança. E, igualmente, quem debulha deve debulhar com a esperança de receber a sua parte. Se entre vós semeamos bens espirituais, aí, ó, o operário deve semear isso. Será, porventura, demasiada exigência colhermos de vós bens materiais? Até aí, a gente está concordando tudo com Paulo, né? Mas o que vem pela frente é bem surpreendente. Vamos ver. Continua ele. Se os outros se arrogam esse direito sobre vós, nós o temos muito mais. Eu teria muito mais, né? Porque ele foi que evangelizou e que edificou essa igreja da cidade de Coríntios. Entretanto, agora vem o golpe, né? Não temos feito uso desse direito. Sofremos tudo para não pôr obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Olha o extremo que ele levou. Ele não pegou isso, não usou esse direito. Não sabeis que os ministros do culto vivem do culto? Eu poderia fazer isso. E que os que servem ao altar participam do altar? Assim também ordenou o Senhor que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Mas não tenho usado de nenhum desses direitos. Não tenho usado.
Paulo, ele trabalhava com as mãos dele, ele construía redes e vendia as redes, ele vivia, e o recurso que ele precisava, ele tirava dali. Ele não tirava nada da igreja para não criar nenhum estímulo à dependência das pessoas acharem que ele estava explorando alguma coisa. Ele não queria essa possibilidade de entrar esse pensamento nos fiéis, né? Então não tem usado de nenhum desses direitos. E nem escreve isso para reclamá-los. E ele leva a extremo, a ponto de ele engasgar aqui, ó, até uma hora que ele para. Eu acho que não posso falar isso. Preferiria morrer a... Aí ele não foi adiante. O Espírito Santo segurou ele. Ele ia falar algo aí que talvez ele achou muito pesado. Preferiria morrer, mas ninguém me tirará esse título de glória. Anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. E vai continuando. Se o fizesse por minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço independente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Então, em que consiste minha recompensa? Em que, na pregação do Evangelho, o anuncio gratuitamente, sem usar do direito que esta pregação me confere. É um direito, o salário está lá. O salário que o pai de família deu é um denário, é o justo salário, mas ele não usou desse direito. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos, para ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus. E ele vai falar qual é essa lei. Porquanto estou sob a lei de Cristo. Então ele estava sob a lei de Cristo, que é a lei dos judeus levada à perfeição. A fim de ganhar os que não têm lei. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Nas corridas de um estado, todos correm, mas bem sabeis, então ele compara isso com um atleta, né? Mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais, né? Cada um de nós vai correr essa corrida por si só, né? E deve tomar o cuidado para conseguir atingir o propósito, o objetivo. Todos os atletas se impõem a si privações, por isso que ele estava se impondo privações também. E o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo, certo? Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho sob servidão. O que é isso, castigar o corpo? É aquele trabalho interior. O corpo, você sabe, tem a tendência à acomodação, tem a tendência aos apetites dos mais diversos, né? E tem que ser mantido como um escravo, sob servidão, para que a tua alma seja fortalecida no espírito, e aí então você viva essa transformação. Isso ele fazia de medo de vir ele mesmo ser excluído depois de ter pregado aos outros. Tá? Então, veja só, Paulo, que era esse super operário, renunciava aos direitos. Teve ocasiões que ele recebeu esses direitos, mas a maior parte do tempo ele renunciava. Por quê? Porque ele tinha atingido aquele ponto de realizar tudo por amor. E quando você faz por amor, o trabalho não é trabalho. As 12 horas não são 12 horas. Se realmente ele está fazendo por amor, né? E é isso que a parábola quer nos mostrar, né? Então, existe um alerta, que todos nós, como eu disse, somos cristãos, somos chamados a ser operários, né? Nos nosso nível, vai crescendo, vai se tornando operário em níveis cada vez maior. E aí vem um alerta o seguinte: até quando, né, nós vamos trabalhar? Mas uma coisa nós sabemos, ainda é tempo de trabalhar. Lá em João 8, Jesus vai falar sobre isso. Falou-lhes outra vez Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se somos seguidores de Jesus Cristo,
Se estamos seguindo ele através da palavra, através das reflexões, através dos ensinos já mútuos, né? Através dessa busca contínua da verdade, nós estamos seguindo a luz, porque ele é luz, o verbo é a luz, eu sou a luz do mundo. E seguindo a luz, a gente não anda em trevas, mas passa a ter a luz da vida. É assim que você se torna a luz. O operário é aquele que deveria dar direção. Ele precisa trazer dentro dele algo que traga a direção, mesmo que seja o menor, pequeno, mas tem que ir dando direção. E a luz é um grande elemento de mostrar caminhos. Apaga a luz, você não sabe o caminho, né? Essa é a questão. Mas vamos ver. Agora vem uma passagem que eu acho que ilustra essa parábola, quanto ao tempo ainda de trabalhar, que é muito, muito bacana, né? Está lá em João. O Evangelho de João deixou isso aí para nós, e nós vamos ver o texto. João 9. Versículo 1. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Cego de nascença, nós vamos ver o que é isso para esse tema da parábola. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Nasceu cego já, né? É por causa do pecado dos pais? A resposta de Jesus é interessante porque ela encaixa direitinho na parábola e nós vamos entender isso aí. Jesus respondeu: nem este pecou, nem seus pais. Não é um caso hereditário, um caso de problema que teve, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. E aí ele fala uma frase enigmática aí, mas que nós já temos condição de trazê-la para o nosso entendimento. Enquanto for dia, então o dia vai durar um certo tempo, depois virá a noite, está embaixo ainda. Enquanto for dia, cumpre-lhe terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Então, primeiro aspecto, ainda é tempo de trabalhar, porque ainda é dia. E por que ainda é dia? Né? Por isso, enquanto estou no mundo, enquanto Jesus é anunciado, enquanto Jesus está aí na comunhão dos filhos, enquanto existe essa tensão que cada vez mais se perde por aquele que é a verdade, e o engano do mundo vai crescendo, mas ainda subsiste a verdade, ele disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, ele fez um gesto, que é um sinal para nós. Cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva, misturou a saliva com o barro, e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: vai, lava-te na piscina de Siloé. Essa palavra, está escrito na Escritura lá, significa emissário, aquele que foi enviado, e que nós e toda a humanidade esperava. Ficai aqui até que eu envie o prometido de meu Pai, o Espírito Santo. Essa palavra tem esse sentido. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos dar uma esclarecida aqui. Pensa bem. Se nós trouxermos isso para o contexto da parábola, né? Nós estamos de dia. Nós estamos de dia porque Jesus ainda está sendo anunciado. Mas quantas pessoas à nossa volta estão cegos, nasceram cegos, não conhecem essa salvação? São cegos de nascença. A população grande à nossa volta é cega de nascença. Tá? E eles precisam de alguém que tome o verbo, a saliva de Jesus, a palavra dele, misture no barro, que é nós mesmos, misture em nós, e vai lá e unge o olho do cego para que ele possa ver. E a hora que ele recebe o Espírito, que é a conversão, então ele volta vendo. Olha que coisa extraordinária que está aí diante dos teus olhos. Esse é o papel do operário. É tempo de trabalhar. Virá a noite quando ninguém pode trabalhar, mas agora é tempo. E quantos precisam abrir os olhos? Andamos nesse mundo e o engano está aí, são trevas, levando pessoas para aqui, para ali, para a busca de coisas que acabam na morte, na escuridão, no fim de tudo. Enquanto nós temos
o caminho da luz, enquanto nós temos essa capacidade de tomar a palavra e transformá-la em vida, ele cuspiu no chão, misturou com o barro são os operários. Os operários misturados com o barro têm que levar e pedir para a pessoa, mergulha no Espírito Santo, então essa pessoa vai ver por si só. Então, esse alerta é tempo para nós, né? Os dois trabalhos de todos os cristãos versus remuneração. É isso que nós vamos falar, vamos entender agora bem isso, repassando todo o contexto da parábola, e isso então vai nos levar à conclusão final. Então, os dois trabalhos, nós já citamos o primeiro, né? Onde a gente é plena autoridade, é o trabalho interior, conformar-se a Cristo com o recurso da oração em nome de Jesus. Lembram-se disso? Isso é um estudo que a gente já tem feito várias vezes, né? Esse é o trabalho mais importante. Por quê? É ele que nos faz semelhante a Cristo. É ele que nos dá a posse do reino. É ele que nos faz capazes de manifestar a luz, a presença de Deus no mundo. Vós sois luzes, está lá no comecinho do Sermão da Montanha. Não se torne uma luz para ficar escondida, tá? Então, a luz tem que ser manifesta, né? Então, esse trabalho interior, nós conseguimos ir saindo das trevas e nos tornando luz, na medida que, com o auxílio do Espírito Santo, vamos vendo as distorções do nosso modo de ser e vamos orando em nome de Jesus, porque Ele deu a ordem. Até agora não pedisses nada em meu nome. Ele falou isso no dia que Ele deu o mandamento, para amar como Ele ama. Até aquele momento ninguém podia pedir nada em nome dEle, porque Ele não tinha dado uma ordem. E agora Ele deu, amem como eu amo. E dada a ordem, Ele falou, o que você precisar para cumprir a minha ordem, peça em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. Então veja só, esse é o contexto do trabalho interior. Nós temos que trabalhar aí, para chegar então no segundo aspecto. Mas primeiro vamos ver a remuneração, né? Tem que falar da remuneração aí. Trabalho dos cristãos versus remuneração. Como autoridade, o trabalho interior também tem a remuneração, só que é uma remuneração muito diferente daquela do trabalho exterior, né? Qual é a remuneração? São as 7 promessas da eterna aliança, dessa aliança que Jesus inaugurou. A primeira coisa que ganhamos, quando nós começamos nesse trabalho pela conversão, é a nova natureza, o poder de se tornar filhos de Deus. A todos aqueles que receberam deles o poder de se tornarem filhos de Deus. A segunda coisa que recebemos, que é extraordinária, excepcional, portanto muito mais do que um denário, é o Espírito Santo eternamente conosco. Eternamente com você, você não está mais sozinho. Creia e comece a agir conforme isso, buscando o auxílio dele. Depois então vem a vida eterna. Aquele que crê em mim não morre mais, tem a vida eterna. E uma vida abundante. Eu vim para que as ovelhas tenham vida em abundância, vida eterna. E aquele que me segue não andará em trevas, mas se tornará luz. Então, são promessas da nossa aliança. Vai ter a paz, deixo-vos a minha paz. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, a paz, sem perturbações, sem temores, é nossa, é dada, Ele deixou. Alegria e satisfação plenamente saciada. Plenamente saciado, estamos plenamente saciados em Cristo, né? E essa satisfação é levada ao termo daquilo que diz que o reino dos céus é justiça, paz e gozo. Gozo é alegria plena de satisfação. Isso são promessas, é a remuneração para aquele que vai se tornando conforme a vontade de Jesus Cristo. E a liberdade completa, que é a quebra completa do jugo do pecado. Porque o pecado é que nos faz escravos. Então, essa é a remuneração desse trabalho interior. Você vê como ele é extremamente superior ao outro. Porém, o outro é um trabalho de amor, né? Aqui você se torna capaz de amar. Lá você começa a operar no amor. Então, o trabalho como operário, o trabalho da vinha, é um trabalho que deve ser feito no amor. Nós vamos terminar aí, né? Abrindo os olhos do cego de nascença e ajudando-os a caminhar em Cristo. Esse é o trabalho na vinha.
tá? Vai abrir os olhos, vai trazer a palavra, misturar, que é o verbo, misturada conosco mesmo, através de nós, aí entra a nossa parte, nós somos o barro, misturado com a palavra, e vamos levando a força do Espírito Santo, e a pessoa o recebe, então começa a ver, né? Então isso é o trabalho na vinha. E aí ele vai começar essa mesma caminhada. A remuneração para essa obra é um denário. Para de a igreja buscar grande fortuna, não precisa disso. Um denário, é provisão para cada dia nesse mundo. E não está limitado ao esforço, ao tempo. Lembra Paulo? Paulo, que podia exigir o máximo dessa provisão, abriu mão do mínimo dela. Por quê? Porque ele queria só operar no amor, ele não queria operar por causa de algum benefício. Só no amor. E esse é o mandamento de Jesus. Jesus deu tudo, deu a vida lá na cruz por nós, né? Então essa é a mudança dos valores que essa parábola explora. Os operários da parábola, enviados na primeira hora, o que se esperava deles? Deveriam estar exultantes de alegria, mais exultantes que aquele que só trabalhou uma hora. Porque, por amor, quanto mais você faz, mais gratificante. É o que Paulo, é o exemplo que nós demos de Paulo. Analise e pensa sobre isso. É o exemplo que Paulo nos deu de abrir mão de todo aquele direito. O amor não leva em conta o esforço ou o tempo. É assim que fica para nós a última pergunta. A última pergunta é aquela lá. O que você fez? Por que você não está trabalhando até o momento? Então, a gente tem que, por força dessa frase de Jesus, né? Essa frase que está aqui no comecinho do nosso texto, né? Por força dessa frase, a gente tem que buscar, então, todo esse processo que nos foi dado. Vamos ver lá, eu faço questão de repetir ela aqui. Ela deveria estar no fim da nossa... Aí, a questão para cada um de nós. Por que estáis todo dia? E o dia é o tempo. Agora, né, nesse caso, o dia é o tempo que passamos nesse mundo. Sem fazer nada. Não precisa ser assim. Você tem recursos para se entregar ao Espírito e começar um processo. Esse processo de crescimento, que é tão importante para realizar a vontade de Deus. Que isso se cumpra na vida de cada um de nós. Bom, dia 20, que é a próxima data da gente enviar o vídeo, né, da conexão bíblica, é feriado. E, portanto, nós não vamos fazer desse dia aí. Vai ficar para a segunda-feira seguinte, tá? E aí, então, vamos tratar de um próximo tema aí dentro do contexto das parábolas do reino, tá? Bom, nesse momento, então, vamos nos colocar na presença de Deus e dar graças a Ele, dar graças por toda a palavra que está aí diante de nós, palavra de vida, e que nós temos em nós mesmos com toda a alegria, porque essa palavra é o sentido da nossa existência. Que o Deus Todo-Poderoso tome essa palavra e faça ela semente no coração de cada um de nós, mesmo de quem está falando, para que ela produza frutos, e esses frutos possam chegar àqueles que estão à nossa volta. E esse é o trabalho do operário da vinha. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.